Olá! E se faltava alguma coisa para ela fazer, ela já fez. Luísa Trajano estreia como apresentadora no YouTube. O que será que você nunca pensou que você faria? Eu nunca pensei que eu fosse fazer um canal de YouTube. Esse é o nome do meu programa, Eu Nunca Pensei Que. Fadiga na pandemia. Psiquiatra fala sobre esse drama que já atinge 60% da população mundial. Minha vida do jeito que tá muito pior do que se eu enfrentar o vírus. Então eu escolho enfrentar o vírus. Isso é muito ruim para a disseminação do problema. O Notícias em Foco está no ar. A pandemia trouxe uma nova ordem e fez com que nós nos reinventássemos. Do funcionário ao gestor, da dona de casa à empreendedora, é difícil encontrar quem não tenha sido instigado a transformar adversidades em aprendizado. Acostumada a lidar com as surpresas, Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, se lança agora em mais uma empreitada. Dessa vez, nas redes sociais. Ela estreou como apresentadora de um programa no YouTube. Em entrevista exclusiva ao Notícias em Foco, a empreendedora fala sobre o projeto. O que será que você nunca pensou que você faria? Eu nunca pensei que eu fosse fazer um canal de YouTube. Esse é o nome do meu programa, Eu Nunca Pensei Que. Produzido pela O2, do diretor Fernando Meirelles, o programa Eu Nunca Pensei Que tem como objetivo abrir espaço para histórias inspiradoras. Quantas coisas a gente nunca pensou e a gente consegue fazer e pode inspirar tantas pessoas. A gente vai trazer gente que nunca pensou que e está fazendo tanta coisa boa para o país, tanta coisa boa para as pessoas, que eu acho que isso que é importante. São pessoas que fazem mesmo no momento mais difícil. Eu quero trazer palco pessoas desconhecidas desse país, como essas mulheres que eu tenho encontrado lá no SUS, no ponto aqui, anda tempestade para vacinar um senhor de 103 anos, um de 92. Esse Brasil que a gente não vê muito e que eu quero dar palco para elas. Eu nunca pensei que eu faria parte da equipe de heróis que levam a vacina para essas comunidades, para esses quilombos. Quilombo de Bananeiras hoje inicia a vacinação quilombola. Eu nunca pensei que eu fosse viver uma pandemia, eu nunca pensei que eu sempre quis dar valor no SUS, mas que eu fosse estar num momento que o SUS fosse tão importante e que eu nem preciso fazer força para que os outros entendam isso. E quero que o SUS, nós mulheres do Brasil, queremos que o SUS assuma o que é o papel dele, com digitalização, sem troca de nada, que seja um órgão que saúde tem que ser para todos, minha gente. Nós estamos prontos no SUS. Então é isso que a gente quer. Eu nunca pensei que a gente conseguiu aí mais de 27 mil pessoas vacinadas num curto período de tempo. Essa música A primeira temporada estreou no canal do YouTube de Luísa Trajano, com 11 episódios de meia hora cada. Eu não estou me sentindo apresentadora. Eu tenho um programa que eu estou testando e que tá ainda crescendo e que eu posso levar. Enquanto eu levo numa palestra ou numa apresentação aqui para você, para 300, 500, 600, 1000, de repente eu posso levar para muita gente o que é excesso de pouco. Essa troca de opinião, troca minha de experiência e que eu tenho facilidade de trocar com as pessoas. De repente no meu programa, lógico que está começando, eu nem estou fazendo tanta divulgação, eu tenho um programa, amanhã eu posso estar num canal aberto, eu posso passar isso para muito mais gente do que eu passaria fisicamente sem ter o canal. Então é só por isso, também estou vendo, se não der certo, não deu. Eu sou startup, eu vou tentando. Olá pessoal, mais um programa Eu Nunca Pensei Que. Luísa Trajano é considerada uma das principais influências na vida dos brasileiros. Além da atuação como empresária, está à frente do Grupo Mulheres do Brasil, engajado em causas sociais. Um dos principais movimentos é o Unidos pela Vacina, que luta para viabilizar a imunização de toda a população brasileira. Porque a vacina é a única coisa que vai curar nesse momento, quando tiver 70% da população vacinada. Pandemia é isso, não adianta eu vacinar nossos funcionários. Então o Grupo Mulheres do Brasil resolveu chamar não só empresários, como a sociedade civil, com a seguinte premissa: não vão ver quem é culpado, vamos ser daqui para frente, e nós temos dois núcleos fortes. Um que está junto com o Ministério tentando trazer mais vacinas
mais UFAs e até as vacinas que estão sobrando. E outro, minha gente, é nos 5.570 municípios, que é apaixonante. Em cada um, por mais pobre que seja, tem um UBS do SUS que tem gente apaixonada. Então, nós estamos ajudando com mais de 170 mil produtos que nós já estamos doando sem passar dinheiro para nós. Então, é caixa térmica, é refrigerador, é computação, é Wi-Fi, é tudo que vocês pensarem. Nós estamos, nesse momento, ajudando aqui para que a gente possa ajudar, e estamos num trabalho muito grande, com muita gente envolvida. Como que eu posso ajudar, Luísa? Fazendo divulgação, não pregando fake news, não falando que vacina faz mal. Tem uma vacina que durante 8 horas ela dá um calafrio, uma coisa, tomou 2 vezes de antitérmico, acabou, gente. O pior é a doença que está matando os jovens de 42 anos, de 35. Agora, eu já fui vacinada, a minha preocupação, eu vivo usando máscara, é passar para jovens. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. É muito sério esse vírus. Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto desse país, superando todo e qualquer obstáculo. A cada minuto desperdiçado, centenas de vidas são perdidas nessa batalha. Hashtag Unidos pela Vacina. Além de presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luísa Trajano é conselheira em 12 entidades, entre elas o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E a Luísa Trajano hoje me representa sob vários aspectos. Eu faço parte e acompanhei o início do Grupo Mulheres do Brasil, que começou pequeno e hoje já atinge aí a incrível marca de quase 100 mil mulheres. E a Luísa é admirada não só pelo que ela representa, mas principalmente pelo que ela faz. É uma mulher com visão sempre para o futuro e uma inquietude que trabalha a nosso favor. E mais uma vez, eu quero aproveitar para agradecer o carinho com que ela tratou a equipe do Notícias em Foco. E agora, o nosso assunto é o ato de ficar em casa. Enquanto a média de isolamento cai a cada dia em vários estados brasileiros, muitas famílias seguem em confinamento rigoroso e não abrem mão disso. Estamos falando de pessoas que desde março do ano passado simplesmente não saíram de casa. Entre os motivos para evitar esse contato com outras pessoas estão fatores como risco de saúde e responsabilidade social. O vírus SARS-CoV-2 foi descoberto no final de 2019, mas foi em 2020 que o mundo mudou por causa da pandemia. A quarentena obrigatória em quase todos os países isolou famílias e silenciou as ruas. No Brasil, a primeira recomendação de ficar em casa como medida preventiva contra a Covid foi emitida em março do ano passado, no estado de São Paulo. Muita gente optou pelo isolamento, principalmente aqueles que enfrentam alguma situação de risco. É o caso da família do Miguel, que você conheceu em julho de 2020, numa reportagem aqui no Notícias em Foco. Ele tem síndrome de Down e precisou ficar confinado em casa com os pais. Que lindo! Quase 1 ano e meio depois do início da pandemia, o Miguel e os pais dele continuam sem sair de casa. Estamos isolados desde o dia 15 de março de 2020, sem ainda a perspectiva da gente sair desse isolamento, porque o Miguel ele tem uma baixa produção de leucócitos, então a gente não sabe como ele reagiria, como o corpinho dele reagiria, tanto pela síndrome de Down como pela síndrome de moia-moia, em contato com o coronavírus. Então a gente está isolado, tem sido muito difícil, mas a gente realmente acredita que nesse momento é o melhor que a gente possa fazer por nossa família. A quarentena na casa do Miguel é rigorosa. A família não sai nem para ir ao supermercado. O que era para durar poucos meses já fez aniversário e não tem previsão de terminar. Quando a gente começou com esse isolamento em março de 2020,
A gente realmente não esperava que ele fosse se estender por tanto tempo. A gente acreditava que até o final do ano passado a gente já estaria próximo das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares e amigos. A gente nunca imaginou que isso fosse perdurar por tanto tempo. A gente tem tentado ao máximo viver um dia de cada vez, sem fazer muitos planos, sem muitas perspectivas, né? Mas ao mesmo tempo fazendo atividades juntos, prezando pelos momentos em família, principalmente almoço e jantar. A gente faz questão de sentar todo mundo junto, de viver aquele momento, tentar desestressar um pouco de toda essa situação. Eu acho que tem sido esses momentos que têm feito com que a gente ganhe força e acredite que nesse momento é o melhor que a gente pode fazer pela nossa família. E nesse período de isolamento, a família cresceu. O Miguel ganhou um companheiro de brincadeiras e de bagunça. Uma ajuda extra para superar um período tão turbulento. O Miguel é filho único, então tanto eu quanto o Leandro fomos criados com animais em casa. A gente achava que era uma possibilidade muito bacana para o Miguel, ia ser um companheiro, um amigo mesmo para todas as horas. E aí a pandemia veio e a gente achou que era a hora certa para a gente trazer esse novo membro para a família, que tem sido um amigo não só para o Miguel, mas como para mim, para o Leandro, e nos dias mais difíceis tem sido muito parceiro e companheiro, que é o Pi, que está aqui, que enquanto eu trabalho ele fica comigo aqui vigilando o meu trabalho, me fazendo companhia. E foi uma dos grandes acertos que a gente teve aí nessa pandemia, foi poder trazer o Bi para nossa vida, para nossa casa e para dar um pouquinho de alegria em dias tão difíceis. Ainda é difícil prever o fim da pandemia. Quem deixou o isolamento tenta amenizar o medo com medidas preventivas. Mas para a família do Miguel, o confinamento, pelo menos por enquanto, é o novo normal. Se eu puder fazer um balanço desse período, é um balanço muito positivo, mesmo com todas as dificuldades. Eu e o Leandro temos o privilégio de ter preservado as nossas atividades profissionais. Então isso tem ajudado muito com que a gente se ocupe nesse período, mesmo dentro de casa. Quantas vidas perdidas e quantas famílias que foram desmontadas por conta do coronavírus. Então hoje, nesse momento, a gente só agradece, pede perseverança, pede paciência para que a gente possa viver um dia de cada vez, até que esse final, com todos vacinados, chegue o mais rápido possível para toda a população. É só isso que a gente espera. Depois de meses de isolamento e distanciamento social, a saúde mental ganhou importância e alguns novos termos passaram a ser usados para descrever os problemas surgidos nesse período. Um deles é a fadiga da pandemia. Um misto de apatia e esgotamento mental que atinge pessoas que estão em isolamento, mas que saem de casa por obrigação e sentem medo de pegar esse vírus que tem nos tirado o sono. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a fadiga da pandemia afeta cerca de 60% da população mundial, consequência do esgotamento gerado pela hipervigilância, com medo de um vírus que ninguém vê, e de todas as mudanças de rotina. Para o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, mestre em medicina pela Santa Casa de São Paulo, a falta de prazo para a resolução da pandemia aumenta o problema. Isso faz com que as pessoas deliberadamente optem por sair e ir para o enfrentamento do vírus. Como se fizessem um cálculo. A minha vida do jeito que tá muito pior do que se eu enfrentar o vírus. Então eu escolho enfrentar o vírus. Isso é muito ruim para a disseminação do problema. Por um lado, o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. Então, de certa forma, a gente acaba se encaixando aqui, se encaixando ali, se adaptando a essa nova realidade. Mas,
progressivamente vai surgindo uma sensação de impotência e de uma falta de perspectiva. Algo do tipo, isso não vai ter solução e eu não aguento mais fazer nenhuma medida. O brasileiro até brinca sobre o assunto com piadas e memes. Para o psiquiatra, é fundamental manter o equilíbrio. Atividades como yoga, exercícios físicos e meditação têm um papel importantíssimo na promoção de saúde mental. Isso porque essas práticas favorecem a liberação de substâncias cerebrais promotoras de uma situação de tranquilidade e faz com que a gente adquira posição de relaxamento e prevenção de ansiedade. A fadiga pandêmica se manifesta de diversas formas. As mais comuns incluem cansaço extremo, apatia, dificuldade para estabelecer uma rotina, perda de interesse, pensamento de que a vida só vai acontecer para valer quando tudo isso passar. O quadro pode evoluir para depressão, crises de pânico ou ansiedade e abuso de substâncias químicas. Rodrigo Ramos acredita que a falta de comunicação clara das autoridades agrava o problema. Meios diretos de uma comunicação diretas, recados claros, orientações esclarecedoras e totalmente em sintonia com o que diz órgãos de saúde especializados é fundamental para que a gente consiga percorrer essa longa estrada que é vencer essa pandemia. É muito importante que as autoridades saibam que grande parcela da população está atenta a eles. E se eles disserem o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, muitas pessoas vão seguir. É muito importante que esse papel das autoridades esteja em total sintonia com a ciência, porque o que as autoridades disserem vai ser o que a população vai seguir. E atenção para não exagerar nas buscas por notícias a todo momento. O excesso de notícias faz tão mal para a saúde mental quanto a falta integral delas. Ou seja, as pessoas precisam saber que elas têm que estar sintonizadas com o que está acontecendo com o mundo, mas também elas não precisam viver ruminando diariamente as notícias, o número de mortes e o que está acontecendo de um jeito altamente agressivo. Você não precisa viver as notícias, mas você precisa conhecê-las. Para o psiquiatra, buscar dados atualizados uma vez por dia é suficiente. Escolhe um noticiário confiável que diariamente poste dados sobre a pandemia. Libere dados sobre a pandemia e siga esse noticiário. Uma vez por dia você vai lá e acessa. Com isso você vai estar por dentro do que está acontecendo, vai saber se você precisa tomar cuidado ou se já é hora de relaxar um pouco e vai poder vai evitar ficar ruminando uma quantidade terrível de notícias ruins. Rodrigo Ramos destaca como ponto positivo o avanço nas campanhas de vacinação contra o coronavírus. A única forma de se combater essa pandemia e de se chegar ao que nós considerávamos vida normal é vacinando a maior parte da população. As pesquisas mostram que campanhas de vacinação em massa, ou realizada em outros países, ou até que foi realizada no Brasil pelo Instituto Butantan, no município de Serrana, mostram que vacinação em massa controla a pandemia. Portanto, existe luz no fim do túnel. É preciso que se tenha paciência, que se respeite as regras, para que no fim desse processo todos cheguemos com vida. E uma pesquisa do Instituto Ipsos mostra que os brasileiros são os que mais se sentem solitários na pandemia. O levantamento realizado entre os meses de dezembro e janeiro ouviu 23 mil pessoas em 28 países. Segundo a pesquisa, 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil disseram que sentem solidão, muitas vezes, frequentemente e sempre. E esse percentual, Malu, é o maior entre os países participantes. Silvia, o Brasil está à frente de turcos, indianos e sauditas. Na outra ponta do ranking, os holandeses são os que menos sofrem com a solidão, seguidos pelos japoneses e os poloneses. Aqui no Brasil, 52% afirmaram que esse sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses.
e 21% disseram ainda que esse último semestre vai impactar na saúde mental dos brasileiros. O assunto agora é velocidade. Automobilismo é um dos esportes mais caros do mundo. Correr profissionalmente exige esforço e muito investimento. E para chegar às pistas de Fórmula 1 é preciso começar cedo. Igor Fraga and Fabrizio, his father. And this is the... Talento, dedicação e determinação. Nas pistas de corrida, essas qualidades são essenciais para quem quer cruzar a linha de chegada e ver a bandeira quadriculada. Here comes the boy from Brazil and he's gonna do it. Igor Fraga. Uma rotina que o piloto Igor Fraga conhece bem. Ele transformou a paixão pela velocidade em uma carreira de sucesso nas pistas. Desde quando eu nasci, que eu me lembre, sempre tinha carrinhos na estante de brinquedo, e meu pai também sempre foi apaixonado por automobilismo, por carros, então acredito que eu acabei herdando dele essa paixão e desde sempre, eu sempre gostei de carros, de automobilismo, corridas, e sempre isso fez parte assim da minha vida. Quando eu comecei, eu tomava a volta, nas primeiras corridas. Eu acho que até o penúltimo colocado me colocou volta ali de diferença. Mas aí no próximo ano eu já comecei a conseguir chegar no pódio e tal. E daí finalmente quando eu consegui alcançar a vitória foi uma sensação muito gostosa ali. Igor corre desde os 4 anos de idade. Uma trajetória que começou no Japão, onde o piloto nasceu e foi 7 vezes campeão do Torneio Nacional de Kart. Em 2019, foi 3º colocado na Fórmula Regional Europeia e em 2020 conquistou o título da Toyota Racing Series na Nova Zelândia. Eu acredito que a grande diferença da transição do kart para as categorias de Fórmula, primeiramente eu comecei na Fórmula 1600 e depois eu passei para a F3, é que a partir da Fórmula 1600 já começa a ter mais comandos ali dentro do cockpit, já que a maioria das categorias de kart não tem marcha. Então a experiência que eu tinha foi sempre de acelerar, frear e ter o volante ali, mas daí na Fórmula 1600 já entra a embreagem, o câmbio em H, mas eu adaptei bem rápido e hoje eu gosto bastante, inclusive desse tipo de carro. E passando para a F3 foi a mesma coisa, porém a velocidade aumenta bastante, a aderência do carro também é infinitamente maior com downforce, os pneus slicks, então o lado físico também começa a ser bem mais desafiador. As forças G ali já chega a 2.5 G, quase 3 G. E eu acredito que a dificuldade maior para fazer a transição para as categorias internacionais são as diferentes culturas de cada equipe, tem uma forma de trabalho diferente e também as pistas que a gente não conhece. Claro que existem os simuladores que hoje a gente consegue acelerar esse processo de aprendizado, mas ainda assim não conhecer a pista de verdade faz uma diferença. Além das conquistas nas principais competições internacionais, Igor Fraga acumula títulos também em torneios virtuais. This is your moment. This is the moment. Em 2008, assim, quando eu estava chegando no auge do kart, que eu fui campeão asiático, no próximo ano veio a crise financeira até o Japão, de 2008, que originou lá dos Estados Unidos, e aí eu tive que dar um pause ali na minha carreira. Então, a partir disso, eu comecei a focar mais no lado virtual, onde que eu comecei a realmente me esforçar para ser um dos melhores. As competições virtuais eu comecei em 2015, na época existia um programa chamado GT Academy, que quem ganhasse esse torneio já sairia com patrocínio da Nissan e como piloto profissional também. Então eu enxerguei isso como uma oportunidade de alavancar minha carreira do lado real. Inclusive eu classifiquei para as fases presenciais, porém eu não tinha a idade mínima para participar dessa próxima fase. Então acabou ficando aí para depois. Mas então em 2017 eu participei do torneio virtual da Fórmula 1 e inclusive até hoje eu sou o único brasileiro a conseguir chegar na final. E em 2018 eu fui campeão mundial
do FIA Gran Turismo Nations Cup. Última curva e primeira vez a gente vê emoção no cara. Vamos, Brasil! É isso aí, Igor! Espetacular! Lágrimas de emoção e de deitar toda a descarga emocional. Em 2019 também eu fui campeão, né, do FIA Gran Turismo Manufacturer Series, que é a série dos construtores. Né, existem 2 campeonatos dentro do Gran Turismo, e além disso também eu fui campeão do McLaren Shadow, uma competição virtual organizada pela própria McLaren. E hoje eu continuo participando das corridas virtuais do Gran Turismo. O automobilismo é um dos e-sports que mais se assemelham às corridas reais. E o desempenho de Igor nos torneios virtuais se transformou em novas oportunidades nas pistas. Agora, o piloto se divide entre o simulador e o cockpit. Para mim, ambos os títulos, do real e do virtual, têm uma importância muito grande para mim. Mais recente, fui campeão da Toyota Racing Series no ano passado. Eu sou o único brasileiro, né, a conquistar esse título lá na Nova Zelândia, um campeonato bem renomado. E também em 2018 eu fui campeão no virtual do FIA Gran Turismo Nations Cup, que foi um campeonato mundial. Então realmente é difícil falar qual que é melhor. Igor Fraga já é uma das promessas do automobilismo brasileiro, com grandes chances de chegar ao topo do esporte. Meu maior objetivo sempre foi chegar na Fórmula 1 e ser campeão um dia. Eu sei que é um sonho muito difícil de ser alcançado, mas olhando para trás, isso foi o que me motivou a chegar até aqui. Era praticamente impossível, né, eu ter chegado até aqui. Teve uma série de coisas, né, que influenciaram. Eu tive suporte de muitas pessoas, simplesmente uma série de acontecimentos, né, que me possibilitou estar aqui, e tudo isso veio desse desejo. Então acredito que não seja impossível ainda a minha ida à Fórmula 1. Eu sei que é muito difícil, mas com certeza eu vou continuar batalhando para isso. Faltando pouco mais de um ano para o bicentenário da independência, o Museu do Ipiranga lançou um tour virtual que mostra o andamento das obras de revitalização. Um dos cartões postais mais conhecidos de São Paulo, o Museu do Ipiranga, está fechado desde 2013. No tour, é possível conferir as mudanças no Salão Nobre e no saguão principal. Áreas restritas para visitação, como a cobertura, também estão disponíveis no passeio virtual, que pode ser acessado na página que está aí na tela. A reforma começou em 2019 e prevê a ampliação com a modernização do museu. Quando ficar pronto, ele deve receber 500 mil pessoas por ano. A reabertura do museu está prevista para o dia 7 de setembro de 2022, na comemoração do bicentenário da independência do Brasil. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também pelas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos com imagens de uma exposição da artista japonesa Yayoi Kusama. A mostra Kusama Cosmic Nature leva esculturas florais e instalações interativas ao Jardim Botânico de Nova York. As imagens são lindas. Confira agora.